Olá, e no Repórter TVC de hoje eu converso com a Carla Juliane Negreiros de Matos, que é psicóloga, mestre e doutora em saúde coletiva, que vai falar um pouquinho para a gente, né, sobre uma campanha que tem despertado aí a atenção de muita gente, de autoridades, né, com relação à hashtag Exposed Fortal, que já tem Exposed Fortal, Exposed Cariri, Exposed Sobral. Obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, Thay, tudo bem? É um prazer estar com você. É um prazer estar falando sobre essa temática. É super importante nesse momento. Até explicar por quê, né, que eu sou doutora em saúde coletiva. A saúde coletiva é uma área da saúde que ela vai estudar exatamente agravos na saúde que podem ser evitados. E esse tipo de violência, que é exatamente o que essas meninas estão expondo, são agravos de saúde que podem ser evitados, né? Eu posso sim evitar a violência sexual, tanto na infância, quanto na adolescência, quanto na vida adulta. E, em especial, eu posso evitar esse tipo de violência, tanto quando eu me manifesto, né? Quando essas meninas estão tendo coragem, né, de chegar a público e expor esses casos, e principalmente, muito importante, procurar a delegacia, no caso das crianças, a delegacia de exploração à infância e adolescência, no caso das pessoas já adultas, a delegacia tradicional para expor esses casos é essencial. Por quê? Porque a gente já sabe que a maioria dos agressores sexuais, eles não agridem só uma pessoa ao longo da vida. Em geral, eles vão agredindo várias pessoas ao longo da vida. Por isso que você denunciar, né, você expor, inclusive, é o nome da campanha, é essencial para a gente barrar a evolução da violência. Então, quando essas meninas vão a público, né, e tornam público essas pessoas, e essas pessoas se tornam alvo de investigação, elas já estão ajudando que outras pessoas não sejam vítimas desse tipo de violência. Inclusive, a própria Polícia Civil, junto com a Secretaria de Segurança, quando começou essa onda no Twitter, né, já disse que estão investigando os casos. Alguns professores que estavam envolvidos, né, de escolas, tanto particulares como públicas, já foram demitidos, já saíram desse trabalho, e é importante mesmo que se tenha essa atenção voltada, né, assim, que a polícia saiba que está acontecendo isso, né, a DSECA também veja onde é que é a fonte, digamos assim, né, para conseguir barrar antes que cause estragos maiores, né? Exatamente. E por mais que cause estranheza, né, nossa, professores envolvidos, familiares envolvidos, é bom deixar claro para quem está assistindo que, infelizmente, a maioria dos casos de violência sexual, em especial na infância e na adolescência, elas vão acontecer exatamente de pessoas que são próximas à criança. Eu sempre gosto de dizer que você não entrega seu filho para alguém que você não conhece, para alguém que você não confia. Então, em geral, os agressores sexuais são pessoas muito próximas, são pessoas que têm algum tipo de poder e até autoridade sobre a criança. Então, infelizmente, quando a gente fala de agressão sexual, a gente sempre vai estar falando de alguém próximo. E, infelizmente, professores também acabam sendo, digamos assim, casos que não são tão incomuns assim. Infelizmente, né, quando a gente vê esses casos, eu já vi alguns, inclusive de alguns bairros, eu não sei se você já viu, mas já tem alguns exposeds de alguns bairros, né, de algumas escolas, inclusive, a gente vê muitas meninas relatando que começou com uma brincadeirinha, que parecia ser uma brincadeira, e sempre quando elas iam reclamar na direção, a direção, não, mas é porque o professor é muito engraçado, mas é porque o professor... De brincar, né? Exato. Assim, o professor pode brincar, não leva a sério. Não leva a sério. Ainda tem as frases, né? As frases muito comentadas, né? Que diz assim, ela deu em cima primeiro. No fundo, você gostou. Ainda tem a adolescente, ela ainda tem que enfrentar essas coisas, né? A mulher em si. Exatamente. E o mais interessante, né, na verdade, é a união feminina nesse momento. Porque, infelizmente, essas falas, elas vão tirar o crédito das mulheres que fazem esse tipo de denúncia. Essas frases, muitas vezes, elas vêm para confundir a vítima, né? Então, assim, infelizmente, não é incomum que vítimas mudem o seu depoimento ao longo dos processos por conta da pressão que elas sofrem, né? Então, você imagina um professor que é extremamente querido por todos os alunos, sim um professor brincalhão,
brincalhão, divertido. E aí você imagina que você se sentiu violentada, porque a gente tem que lembrar que esse tipo de violência, ele é subjetivo, né? Então, assim, como é que é para você chegar de um professor, alguém que você respeita e admira, ter que ouvir piadinhas, ter que ouvir coisas de baixo escalão? Às vezes, agora com essa questão das redes sociais, muitas das denúncias que foram feitas foram de professores que iam às redes sociais e falavam coisas de baixo calão. Então, assim, como é que você lida com isso? E como é que você lida depois com seus colegas dizendo que é coisa da sua cabeça? Então, para uma criança, para um adolescente, isso é muito pesado. Então, muitas vezes, isso confunde a criança também. Por isso que é muito importante que os pais, e principalmente as escolas, fiquem de olho. É muito importante que a gente escute as vítimas, né? Esses casos de vazamento de nudes, né? Acho que foi quando exatamente o Esposa de Fortal começou, foi aquele caso de um grupo de WhatsApp de rapazes que ficavam trocando nudes, e que esses rapazes, inclusive, ficavam chantageando essas meninas. Isso, gente, isso é muito sério, isso é muito grave. Carla, como é que fica o psicológico, né, dessas meninas? Vendo que as suas fotos estão sendo expostas, né, na cabeça delas, elas confiaram nessas pessoas, mandaram essas fotos, e essas fotos foram expostas, assim, eu não diria nem autorização, né, mas, assim, sem nem pensar no eu, né, em como é que essa pessoa vai se sentir ao ver isso, que é uma questão muito íntima, né? Sim, isso pode trazer uma série de danos para essa pessoa, né? Primeiro, a questão da perda de confiança, né? Você enviou alguma coisa nesse sentido dentro de um relacionamento de confiança. Então, houve uma quebra de confiança muito grande, o sentimento de traição, a exposição que é feita, né, de uma forma indevida. Então, você imagina que você depois pode vir a ser chantageado, né, por outros rapazes, e esses rapazes com certeza a chantageavam e falavam coisas muito pesadas. Então, assim, a maioria eram crianças ou adolescentes que estavam passando um processo ainda de despertar da sexualidade. Então, infelizmente, isso pode trazer danos tanto a curto prazo, a médio, como até a longo prazo. Infelizmente, Soraya, a gente já viu vários casos em que meninas foram vítimas desse tipo de coisa e chegaram, não só meninas, mas meninos também, chegaram até cometer suicídio, né? Assim, inclusive aquele filme, 13 Razões Por Quê, na verdade um seriado, né? Ele vai relatar uma história muito semelhante, né? Uma menina que tem um vídeo exposto e além de outras coisas. Então, em casos mais graves, a gente tem até esse tipo de caso. Então, sim, fazer brincadeiras, na verdade, esse tipo de eles chamam de brincadeira, mas isso não é brincadeira. Eu costumo dizer, se tem alguém triste, tem alguém chorando, não é brincadeira. Brincadeira é quando todo mundo está se divertindo e todo mundo gosta. Relacionamento tem que ter consentimento, né? Então, você só pode falar palavras de baixo calão, você só pode fazer coisas, né, com outra pessoa se ela consentir. Então, é muito importante que a gente faça, inclusive, uma orientação, né, para os homens também. Quando a gente fala em educar a sexualidade, é exatamente trabalhar esses limites, né? O que autoriza um rapaz a chegar para uma moça com uma foto dela nua e fazer insinuações? O que autoriza um professor adulto a chegar para uma criança ou para um adolescente a fazer piadinhas e brincadeiras? Isso, gente, a gente precisa orientar essas pessoas, né? A gente precisa educar a sexualidade e, principalmente, empoderar essas crianças e adolescentes a sinalizar, em algum caso, de alguma coisa absurda, para que a gente, de fato, possa protegê-los. A gente como sociedade, a gente como escola, a gente como comunidade, para que, de fato, não aconteça o que aconteceu. Está passando até um documentário... Tem mais diálogo, né? Sobre esse assunto. Tem que se conversar mais. Está passando até um documentário agora sobre um caso de um médium, não sei se você já ouviu falar, que ele foi denunciado por 200 mulheres. Então, você imagina que ao longo da vida, essa pessoa abusou de 200 pessoas, né? Isso são as pessoas que foram né? abolidas, São aquelas que tiveram a coragem, fizeram a denúncia, né, arcaram com todas as consequências, porque, queira ou não queira, a sociedade ainda julga essas mulheres, elas ainda são julgadas, mesmo elas estando se defendendo, né, estão contando uma coisa que aconteceu com elas, elas foram vítimas, mas ainda assim tem pessoas que olham com maus olhos, ainda julgam, né,
assim, quem não tem pecado atire a primeira pedra, né? Exatamente. É muito importante que a gente eduque a sociedade também. Então, quando a gente vem a público falar sobre isso, explicar essa situação, é uma forma, porque eu acredito que da mesma forma que essas meninas estão expondo, deve ter uma série de pessoas dizendo, ah, mas o professor é gente boa, ah, mas o fulano é um pai de família, ah, mas o cicrano é uma pessoa que ajuda da comunidade XYZ. Mas é muito importante que as pessoas entendam, né, de que ele fez esse um crime, que essa pessoa cometeu esse crime e ela precisa ser julgada por esse crime. E a vítima não tem absolutamente nada a ver com isso. Independente, e outra discussão importante precisa ser feita. O tamanho da sua saia não te dá direito, o nível de embriaguez não te dá direito a fazer nada. Então, é muito importante que se tire esse tipo, que se converse sobre essas temáticas, porque independente do que esteja acontecendo, do contexto que esteja, a vítima nunca pode ser responsabilizada, né? Na verdade, é o agressor que precisa ser responsabilizado, e a gente precisa educar essa geração de homens que está vindo, a gente precisa educar essas crianças e esses adolescentes, principalmente, Soraya, a gente precisa educar essas crianças a se relacionarem nas redes sociais, né? Então, assim, é uma realidade. Eles mandam nudes, não é? Assim, talvez na nossa época a gente mandava mensagem de SMS, hoje eles mandam nudes. E olha lá, né? Porque tinha decreto, eu tinha a questão das fotos que tinha, né? A gente estava até falando, as fotos não tinham tanta qualidade como hoje em dia, né? Eu tive que ter um celular com câmera com o quê? Uns 15 anos. Então, assim, isso faz parte, essa coisa do nudes, né? Isso faz parte do contexto da realidade dos adolescentes. Então, quando você fala, ah, mas ela mandou, foi ela que bateu a foto, foi ela que tirou, não. Isso é uma coisa é uma coisa do contexto, isso é uma coisa do momento que está se vivendo. Então, o que a gente precisa é educar os nossos filhos, né? Se vai fazer isso, como é a melhor forma de se fazer. A internet, hoje em dia, ela virou um mundo paralelo. E assim como eu não deixo meu filho de 12 anos e sair no meio da rua sozinho, eu preciso orientar o meu filho, se ele estiver sozinho, como andar na internet. E isso é uma das coisas que a gente precisa orientar as crianças, porque sim, antes a gente estava até conversando que a maioria das pessoas nem sabe o que é abuso sexual infantil. Não é incomum, Soraya, a gente ter pessoas que entram na internet, conversam com crianças e adolescentes e os convence a mandar vídeos, a mandar fotos, a fazer exposições do seu corpo. Então, isso também é considerado um abuso sexual infantil. Então, provavelmente, muitas dessas meninas que foram expostas, elas também foram vítimas de abuso sexual infantil. Então, é por isso que é muito importante a gente orientar, educar e falar sobre essa temática. E até para as crianças não silenciarem, né? Por exemplo, Carla, eu ia te perguntar, tem como os pais, né, começarem a identificar alguma situação, por exemplo, se essa criança ela foi vítima, né, se esse adolescente ele passou por alguma situação ou não? O ideal mesmo é o diálogo para que essa criança e esse adolescente ele possa ter essa abertura mais, se sentir à vontade de conversar sobre esse assunto e até mesmo fazer uma denúncia caso tenha ocorrido alguma violência. Não, Soraya, tem uma série de coisas que a gente pode estar fazendo em relação à educação e à orientação. Primeiro de tudo é ficar atento, principalmente a mudanças bruscas de humor. Então, assim, se o teu filho de repente começa a tomar muito banho, uma coisa que ele não fazia, se o teu filho de repente começa a ficar muito irritado, começa a ficar angustiado, ele adorava ir para a escola, hoje não gosta mais. Se ele chora quando ele pega o celular, se ele fica incomodado na presença de alguém, você tem que ficar antenado, você tem que ficar ligado. O que a gente pode estar sempre fazendo com as crianças é orientar. Olha, só quem pode dar banho em você é a mamãe e o papai. Só quem pode pegar nas suas partes íntimas é a mamãe e o papai. Existem vários sites na internet, existem vários livros que têm brincadeiras, que têm historinhas, que vão ajudar você a conversar com seu filho, independente da idade que eles tenham. Então, se para você acha que conversar com uma criança de 4 anos sobre isso é muito difícil, existem livros, existem brincadeiras que a gente pode estar utilizando para falar com eles. Em relação aos adolescentes, é sempre importante tentar ouvir, é muito importante acolher. Porque por que as meninas não contam para os pais? Porque exatamente por esse motivo. Como foi elas que mandaram as imagens, elas acham que a família não vai acolher, a família vai culpá-la. Então, é muito importante que a família
que a família faça esse acolhimento, né? Que a família entenda que ela é uma adolescente, que ela está em processo de formação, que elas ainda estão aprendendo. Então, é importante que a família escute, que a família acolha, que a família busque, né, acompanhamento profissional, que a família busque também a delegacia, que a família acompanhe totalmente nesse processo, tanto para evitar que outras meninas, outras crianças sejam vítimas, como também para a vítima saber que aquele crime que ela sofreu não ficou impune. Isso é muito importante, né? Isso vai ajudar também nesse processo. Até acessar os canais, né? Hoje em dia você já pode fazer um boletim eletrônico pela internet, tem o Disque 100, né, que está aí disponível para receber qualquer tipo de denúncia de violência sexual contra a criança e adolescente, não só violência sexual, mas outros tipos de violência também. Certamente, né? Então é muito importante que a gente fique ligado, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, em que a gente está mais em casa, as crianças estão em casa, os adolescentes estão em casa. Então, assim, toda a violência que já existia dentro da escola, agora ela está passando a existir dentro do meio virtual. Então, é importante que os pais fiquem próximos, né? Tenham cuidado com o que eles estão vendo, tenham cuidado com os canais que eles estão acessando, e sentem para orientar, e sentem para conversar. E nos casos mais graves, é importante que se busque, sim, apoio profissional, orientação, para que esse momento difícil, né, possa ser vivido da forma mais saudável possível. É ótimo. Mas, Carla, muito obrigada pela sua participação. Acredito, né, que deu para esclarecer um pouquinho sobre esse assunto para as pessoas que estão assistindo a gente, né, até para as vítimas que ainda não fizeram algum tipo de denúncia, saber onde procurar e o que fazer, né, procurar até uma assistência para elas. Isso, Soraya. Então é bem importante, sim, e que as meninas continuem, sim, falando, né, denunciando, pedindo ajuda, tanto para profissionais de saúde, como também profissionais da segurança pública. Essa coisa da rede social também ajudou, e é muito importante que a gente se apoie, se ajude, porque a gente só vai conseguir sair dessa todo mundo junto, né? Tá ótimo. Pois obrigada, Carla. Você que nos acompanha pode, né, ter acesso a outros conteúdos da TV Ceará de Notícias acessando os nossos canais, seja pelo Twitter, YouTube, Instagram ou Facebook. Até mais!